Pessoal, como estão as coisas por aí? Eu espero que esteja tudo bem, porque pela graça de Cristo Jesus nós estamos vivos. Louvado seja Deus por isso. A nossa leitura de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulos 4, 5 e 6. Vamos iniciar então a nossa leitura? Isaías, capítulo 4. E naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e lhe rogarão: eis que comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos às nossas custas. Apenas tomai-nos por tuas esposas, para que sejamos chamadas pelo teu nome. Livra-nos da nossa humilhação de ficarmos solteiras. Vem o dia em que o renovo de Yahvé, o Senhor, será belo e glorioso, e o fruto da terra será a felicidade e a glória dos sobreviventes de Israel. E aqueles que restarem em Sião e permanecerem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todo o que estiver inscrito para viver em Jerusalém. Quando Yahvé tiver lavado a impureza das filhas de Sião e limpado o seu sangue do meio de Jerusalém, mediante o espírito de julgamento e do espírito de fogo, Yahvé ordenará que se forme sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reúnem naquela área uma nuvem de dia e um fumo denso com clarão de chamas de fogo durante a noite. A glória tudo cobrirá como um grande abrigo. Será uma cobertura e sombra para o calor do dia e um refúgio aconchegante e seguro contra as intempéries e a chuva. Isaías capítulo 5. Eis que cantarei ao meu amado amigo o seu poema a respeito da sua vinha. O meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. Agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, rogo-vos, entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha oferecido? E como esperando eu que desse uvas doces, veio a produzir uvas azedas. Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Porei abaixo o seu muro, a fim de que seja toda pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Semelhantemente, ordenarei às nuvens que não mais derramem uma gota de chuva sobre ela. Pois a vinha de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas houve apenas derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu foi o povo clamando por socorro. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, dos que acrescentam um campo a outro, até que não haja mais onde alguém possa erguer sua casa, e eles se tornem os senhores absolutos da terra. Eis que o Senhor dos Exércitos me falou claramente aos ouvidos. Em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as mais amplas, bonitas e bem construídas serão abandonadas por seus moradores. Uma vinha de 10 alqueires só conseguirá produzir um pote de vinho.
Um barril das melhores sementes produzirá apenas uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embriagar-se, e quando a noite cai, ainda busca se aquecer, embebedando-se mais. Liras e harpas, tamborins, flautas e vinho há sempre em suas festas. Contudo, desprezam os grandes feitos de Yahvé, tampouco observam as poderosas obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo ao exílio, por falta de sabedoria. Os seus nobres passarão fome, e a multidão se secará de sede. Por este motivo, o Seol, a sepultura, aumentou o seu apetite e escancara a sua boca. A morte levará para seu interior todo o esplendor da cidade, e a sua riqueza a agitação das pessoas, do comércio e todos quantos nesse meio se divertiam. E assim as pessoas serão humilhadas e a humanidade se curvará aviltada. Mas Yahvé, o Senhor dos Exércitos, será exaltado em sua justiça. O Deus Santo demonstrará a sua santidade em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali como em sua própria pastagem. Cordeiros e nômades se nutrirão dos campos e das ruínas dos ricos, lá abandonados. Ai dos que se apegam à iniquidade, arrastando-a com as cordas do engano, e ao pecado com os tirantes de carroça, e ainda exclamam: que Deus apresse a realização da sua obra, a fim de que a possamos contemplar. Que se cumpra o plano do Santíssimo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem, e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Ai dos que são valentes para beber muito vinho e mestres em misturar bebidas fortes, que absolvem o ímpio mediante suborno e negam ao inocente a sua justiça. Por isso, como a chama devora a palha, como o feno se incendeia e se consome, do mesmo modo a sua raiz se reduzirá a mofo, a sua flor será carregada pelo vento como pó, porquanto rejeitaram os mandamentos de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santíssimo de Israel. Por este motivo, inflamou-se a ira de Yahvé contra o seu povo. Ele estendeu a sua mão e feriu toda a sua gente. Os montes tremeram e os seus cadáveres jazem no meio das ruas como lixo. Com tudo isso, não se amainou a sua ira, a sua mão continua erguida. Ele levanta a bandeira como um sinal de convocação a uma nação distante e assobia chamando um povo dos confins da terra. Em seguida, partem rapidamente, estes estão chegando. No meio deles não existem cansados nem claudicantes, ninguém que desate o cinto dos seus lombos, ninguém que rompa a correia das sandálias. As suas flechas são aguçadas e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como rocha. As rodas dos seus carros lembram um furacão. O rugido deles é como o do leão. Rugem como leões, jovens e ferozes. Rosnam enquanto se apoderam da presa e a desmantelam, e não há quem consiga livrá-la deles. Naquele dia, rugirão contra Judá,
com um rugido semelhante ao do mar revolto. E se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e angústias, até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens escuras. Isaías capítulo 6. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouviu a voz do Eterno, que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele me respondeu: vai e dize a este povo: podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender, pois ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis. Embota o coração deste povo, torna esta gente incapaz de escutar os seus ouvidos e tapa-lhe os olhos, que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão e se tornem sãs. Diante disto, indaguei: até quando, ó Eterno? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam absolutamente destruídos, até que Yahvé remova para terras distantes o seu povo e no seio da terra reine total solidão. E se na terra ficar 1/10 do povo, este tornará a ser devastado. Contudo, assim como o terebinto, o olmo e o carvalho, quando são colocados abaixo, deixam apenas um pedaço do tronco no solo, assim a santa semente será o seu toco, a brotar um novo começo. A nossa leitura de amanhã será no livro do profeta Isaías, capítulos 7, 8 e 9. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e que o Senhor continue te abençoando grandemente.